Salve a igreja, que é a paz do Senhor, amém? Amém. Iremos continuar falando sobre o reino de Deus. Abram vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 10. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 10. Quando nós falamos de reino, conquista de reino, nós falamos de romper. E cada um de nós que adentramos por essas portas, tivemos que romper algo. Talvez um dia totalmente complicado, tivemos que romper. Talvez uma enfermidade, tivemos que romper. Talvez uma canseira da nossa caminhada, tivemos que romper. Uma frieza espiritual, tivemos que romper. Às vezes nós estamos aqui e só Deus sabe como está o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Mas nós decidimos romper. E assim eu quero iniciar essa introdução sobre o reino de Deus. Por que nós decidimos romper? Porque entendemos que neste lugar, o lugar da presença, é aqui que Deus pode mudar todo o quadro da minha vida, todo o quadro da nossa história. E nós viemos aqui essa noite para sentir mais uma vez mais de Deus, para nos entregar mais de Deus. É dizer para Deus, independente de como está o meu coração, independente de como está a minha vida, eu estou aqui. Como a irmã cantou, eis-me aqui. Esse é o sentimento que nós temos que ter quando pensarmos no reino de Deus. Romper. A partir do versículo 10 diz assim a palavra do Senhor. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz por violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é esse o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João Batista, após os profetas, ele já vinha preparando um caminho e pregando uma mensagem. Qual era a mensagem? Arrependei-vos. Não conseguimos conquistar o céu sem arrependimento. Mas se Deus já nos deu a salvação, já nos prometeu a eternidade, por que eu preciso me arrepender? Porque Deus tem princípios e Ele não quebra o princípio dele. Todos nós somos salvos, sim, mas temos que seguir o princípio de Deus. Então João Batista vem pregando para aquele povo que é necessário o arrependimento. É necessário se arrepender. O que é se arrepender? É você primeiro ter a consciência daquilo que te afasta do Senhor. Depois é parar de praticar aquilo que te afasta do Senhor. Então isso João Batista vem pregando. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então nós vemos que desde o Antigo Testamento já era pregado: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. No Novo Testamento, João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Através de Jesus: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E no tempo de hoje é necessário nos arrepender porque é chegado o reino de Deus. Sem o arrependimento é o primeiro passo para nós alcançarmos o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um local onde Deus estabelece a sua soberania. E aonde Deus é soberano? Nos céus
e na terra. Hoje nós estamos na terra, mas para alcançarmos o reino dos céus, é necessário iniciarmos pelo arrependimento. Então João Batista vem pregando o que é o arrependimento. O que é o reino de Deus? Salmos 103, no versículo 19, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Mas por que é tão necessário assim o arrependimento? Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar a Deus, reconhecer daquilo que me afasta dele. E nós vamos pegar o exemplo do início de tudo. Assim que Adão e Eva, eles caem em pecado. Antes do pecado, Deus visitava eles a todas as tardes. Após o pecado, Deus visita eles da mesma forma. E é uma coisa que nós temos que ter de aprendizado. Independente da forma que está o nosso coração, a nossa vida diante de Deus, Ele não se afasta de nós. A presença dEle não se afasta de nós. Mas o nosso pecado nos afasta da presença dEle. E Deus pergunta: onde estás? E essa pergunta nos intriga muito, porque nós sabemos que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Então Deus sabia onde eles estavam. Nós sabemos que Deus é onisciente, então Deus sabia aonde eles tinham caído. Se eu te pergunto aqui essa noite, aonde você está? Você pode falar assim: Miller, você está sendo redundante, eu estou aqui, estou sentado, eu estou entregando meu culto a Deus. Mas se eu mudar um pouquinho a pergunta e perguntar: aonde está o seu coração essa noite? Será que a resposta seria a mesma? Eu estou aqui entregando o meu culto a Deus. Se eu te pergunto aonde está a sua mente nesse momento? Aonde está a sua entrega nesse momento? Aonde está o seu alvo, o seu principal objetivo de estar aqui essa noite, nesse momento? Será que a resposta continuaria sendo a mesma? Então é isso que Deus pergunta para Adão e Eva: aonde estás? Não é para Deus saber aonde eles estão, é para eles entenderem aonde o pecado os afastou de Deus. Às vezes nós precisamos entender, olhar para nós. O que está me afastando da presença? É aí que começa o arrependimento, é a consciência. O que me afasta de Deus? O que eu estou praticando da porta para fora que me afasta de Deus? O que eu faço no meu cotidiano que me afasta de Deus? Ou o que eu estou fazendo no meu cotidiano para eu me aproximar de Deus? É o arrependimento. É ter a consciência. Deus, Ele não vai chegar para você e falar: você precisa se arrepender. Nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender aonde nós temos caído. É necessário nós falarmos para Deus: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda, sozinho eu não consigo romper esse obstáculo que me afasta de Ti. Para conquistarmos o reino de Deus é necessário o arrependimento. É o primeiro passo, eu entender que eu preciso chegar para Deus: Deus, eu não consigo sozinho, eu dependo de Ti para romper, eu dependo de Ti para vencer isso que me afasta de Ti. E a primeira pergunta que eu te faço essa noite: o que está te afastando da presença? O que a sua consciência te diz? Que você sabe a todos os dias que aquilo te afasta da presença de Deus. Ou muitas das vezes não pode te afastar da presença de Deus, mas te deixa inconstante. Porque você vem num culto, queima, se emociona, chora, e chega amanhã e começa a cometer as mesmas coisas. Aí nós olhamos para Davi, um homem que adulterou, um homem que pecou. Mas a palavra diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Como um homem tão pecaminoso consegue ser um homem segundo o coração de Deus? É o arrependimento.
Nós podemos perceber em toda a sua trajetória, todos os erros que Davi cometeu. Ele se arrependia e não voltava a praticar as mesmas coisas. Isso é um dos critérios que Deus mais ama em nosso coração. É nós reconhecermos que pecamos, mas não voltar a praticar as mesmas coisas. Porque de nada adianta eu me confessar hoje, me arrepender hoje e voltar a praticar amanhã. O reino dos céus é tomado à força. E o que é força? É uma vontade excessiva de algo. Eu quero muito algo, e o que eu quero? Adentrar o reino de Deus. É o dia que a trombeta tocar, eu ter a certeza que eu estarei com Ele. É por isso que é necessário eu me arrepender. É por isso que é necessário eu entender o que me afasta de Deus. Uma das canções que mais estão tocando ao longo desse ano é a Tu És. É uma canção muito linda, que muitos de nós nos emocionamos cantando ela. Porque é o que nós precisamos, é o que a nossa alma anseia, é a presença de Deus. Mas quando nós formos olhar o contexto bíblico da canção, daquela mulher, que Jesus oferecia a fonte. Todos nós queremos essa fonte. Todos nós queremos ser saciados dessa fonte. Mas Jesus faz uma pergunta para ela, que é decisiva para o que ia acontecer a partir dali. Que é, aonde está o seu marido? E ela confessa que ela não tem marido. E Jesus fala, porque aquele nasceu. Ela precisou falar, reconhecer, que para ter acesso àquela fonte, aquilo que atrapalhava ela, aquele caminho que ela andava errado, era necessário deixar para trás. É necessário nós deixarmos para trás. Mas sem olhar, é deixar e seguir. Me esqueço das coisas que para trás ficam. E olha adiante, prossigo para o alvo. E qual é o nosso alvo nessa noite? É Cristo. Qual é o nosso alvo em cultuar? Toda quarta, todo domingo, qual é o nosso principal alvo? É Cristo. Talvez nós queremos uma família liberta, talvez nós queremos uma cura. Deus é capaz de realizar, Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Mas o nosso principal alvo não pode ser a salvação de alguém, a cura de alguém. O nosso principal alvo aqui é Ele. É através dEle. É quando você entra aqui por essas portas num culto como esse, e seu coração todo despedaçado, e você está abrindo a sua boca e dando glória. Você levanta as suas mãos e dá aleluia, porque você entende que Ele é digno. Não é porque Ele pode fazer, não é se Ele vai fazer, não é o tempo que Ele vai demorar para fazer, mas simplesmente porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Ele é digno de ser exaltado. É simplesmente por conta disso. E quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça e as demais, essas demais, primeiro eu busco Ele, eu busco a justiça, eu busco a sua correção, e as demais coisas, porque eu entendo, enquanto eu estou aqui me entregando, Deus está indo lá e trabalhando. Enquanto eu estou movimentando aqui, eu creio que Ele está movimentando no céu. Eu creio que o céu está agindo ao meu favor. Você tem que ter essa certeza dentro do seu coração. Você tem que exercer a sua fé. Não podemos ser incrédulos perante ao Senhor. É crer. Está difícil, é impossível aos meus olhos, mas eu creio que Ele é poderoso para realizar, que Ele pode infinitamente mais, porque Ele é tudo em nossas vidas. É simplesmente por conta dEle, por causa dEle, e é tudo para Ele. Eu me entrego inteiramente para Ele. Eu não posso estar aqui parcialmente.
com o corpo físico aqui, mas a mente em outro lugar. Eu não posso estar aqui com o coração em outro lugar. Eu não posso normalizar uma frieza espiritual. Às vezes esperando algo de alguém. Às vezes estamos assim, igual o paralítico de Betesda, aguardando o movimento das águas. Aguardando algo acontecer para ver se Deus me toca. Aguardando algo acontecer para ver se eu sinto algo. Mas o caminho é o contrário. Nós não temos que aguardar o movimento das águas. Nós temos que começar a nos movimentando, é de dentro para fora. Deus, eu estou quebrado, mas estou te adorando. Deus, está tudo difícil, mas eu estou te exaltando. Deus, eu preciso me movimentar, me movimenta. É muito bom quando nós saltamos na presença, pulamos na presença. É muito bom quando nós colocamos para fora. Mas nós só colocamos para fora aquilo que já está pulsando dentro. Aquilo que já está ardendo dentro dos nossos corações. Quando o Espírito Santo nos pega, nós dá vontade de pular, de saltar, de gritar, de dar cambalhotas. Mas é porque por dentro já está pulsando. Então nós temos que ter a consciência. Quando eu não estou fazendo nada para fora, quando eu não glorifico, quando eu não adoro, quando eu não sinto nada, quando eu não me movimento, não é porque o louvor não está bom, não é porque a palavra não está boa, é porque eu não estou conectado com Ele, porque Ele se faz presente nesse lugar. Então nós vamos lá em Hebreus, no seu capítulo 12, o versículo 2 diz assim: e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Essa é uma palavra de exortação para aquele povo, tornar a levantar as mãos cansadas. Quando ele fala tornar e voltar e a fazer novamente as mãos cansadas, é porque já ficaram levantadas muitas vezes. Joelhos desconjuntados, há muito tempo aquelas pessoas ajoelhavam, oravam, buscavam. Mas foram enfraquecendo na fé. Enfraquecendo na fé. E quando eu percebo que eu estou fraco na fé, o que eu tenho que fazer? É tornar, é voltar a me consagrar, a orar. Eu preciso voltar a jejuar, a buscar o Senhor como eu já busquei um dia. Mas sem barganha, sem querer nada em troca, simplesmente por querer a presença dEle. Porque a nossa alma, ela tem sede de Deus. Eu tenho que sentir a alegria da presença de Deus. E tenho que acender um alerta quando eu não sinto a presença de Deus. Porque um dia eu não sinto, o segundo dia eu não sinto. Eu acabo normalizando aquilo ali. Eu acabo normalizando estar no culto. Eu acabo normalizando a presença. Se eu sentir, eu senti. Se eu não sentir, amém. Se eu levantar a mão, amém. Se eu não levantar, também, amém. Mas e o reino de Deus? Como eu vou adentrar o reino de Deus, conhecer o reino do céu, se eu não me relaciono com Ele dia a dia? Como eu quero estar com Ele da eternidade, se no meu dia eu não tiro um minuto para falar com Ele? Reino de Deus, arrependimento, reconhecimento. Eu preciso me relacionar com Deus. Nós podemos perceber pessoas que são muito íntimas de Deus, que parece que elas estão falando
com Deus. Mas a intimidade, ela vem através do relacionamento. Se eu não me relaciono, eu não sou íntimo. É igual uma amizade. Antes de você ter a confiança de se abrir para aquele amigo, antes de você ter aquela confiança, ser confidente daquela pessoa, você começa a se relacionar. Você começa a conhecer pouco a pouco. E assim vai gerando a intimidade. Mas muitas das vezes nós queremos ser íntimo de Deus, mas não queremos nos relacionar com Deus. Mas por que não queremos nos relacionar com Deus? Porque, como eu falei, Deus tem princípios. Deus não vai se relacionar conosco de qualquer maneira. Deus não vai se relacionar conosco de qualquer forma. É necessário que eu busque o arrependimento. Que eu tenha consciência do relacionamento diário que eu tenho que ter com Ele. Da vida de santidade que eu tenho que ter. Deus é santo. Deus é puro. Deus não vai aceitar um relacionamento com mistura. Eu com o pé aqui, um pé lá fora, um pensamento aqui, um pensamento lá fora. Eu com pessoas que não me aproximam de Deus. Eu tendo um relacionamento que não me aproxima de Deus. Eu tendo conversas que não me aproximam de Deus. Eu vendo coisas que não me aproximam de Deus. Então, como eu vou gerar essa intimidade se eu não busco Ele? Como eu vou gerar uma intimidade se eu não reconheço que eu dependo dEle? Não podemos pensar que Deus depende de nós. Deus não depende de mim para estar aqui pregando a palavra. Se eu não estiver aqui, outro vai estar. Eu dependo dEle de estar aqui. Eu dependo dEle. Quando eu estou intercedendo por alguém, sou eu que dependo de estar intercedendo. Eu preciso. Todos os dons e talentos que Ele coloca em nossas mãos, somos nós que precisamos. Ele não precisa. Mas nós precisamos. E o que nós temos feito com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos? Se Deus é santo, aquilo que Ele coloca em nossas mãos é santo. E aonde nós temos posto as nossas mãos? É o arrependimento. É isso que João Batista vinha pregando. Arrependei-vos porque é chegado. Ele quer dizer, tem que se arrepender. De qualquer forma você não entra. De qualquer forma você não vai estar. De qualquer forma você não vai sentir. De qualquer forma você não vai escutar o que Ele quer falar contigo. De qualquer forma você não vai enxergar o caminho que Ele trilhou para você. Arrependimento. Consciência. Entendimento daquilo que me afasta de Deus. Eu tenho que olhar para mim. Deus, o que eu tenho feito para me aproximar de Ti? Deus, o que eu preciso? O céu é ganhado à força, mas muitas das vezes eu sou fraco. Nós temos momentos de fraqueza. Mas a própria palavra ela vai nos instruir. Que é nos momentos de fraqueza, é na nossa fraqueza, que o poder dele vai se aperfeiçoar. É quando nós estamos nos sentindo fracos. E nós nos colocamos à disposição dele. Deus, seja feita a sua vontade. Se essa é a sua vontade no céu, que seja feita essa vontade na terra. Que seja feita essa vontade na minha vida. Paulo ele vai dizer que foi colocado um espinho na carne. E uma coisa que vai chamar muita atenção é que ele fala, e orei 3 vezes. Paulo ora a primeira, ora a segunda, ora a terceira. Na terceira Deus responde. Nem sempre no momento que oramos Deus vai responder. E nem sempre a resposta é aquilo que queremos. Paulo ele queria sua dor sanada.
o espinho arrancado. Mas Deus fala, a minha graça. A minha graça, Paulo, está doendo. O espinho eu não vou tirar, mas é a minha graça que basta. A dor não vai cessar, mas é a minha graça que basta. Talvez aquilo que você passou por essas portas enfrentando, você vai sair daqui e ela vai continuar lá fora para você enfrentar. Mas se você se colocar à disposição, você vai sair daqui diferente. Você pode estar passando por uma tempestade e Jesus pode vir acalmar e a tempestade sanar. Mas a tempestade pode estar acontecendo e ele vem. Vem, é no meio da tempestade que eu vou me demonstrar para você. Vem na tempestade. Eu não vou acalmar a tempestade, mas vem que eu estou aqui. Nós buscamos uma calmaria, mas a calmaria é Ele. Nós buscamos uma paz, mas a paz é Ele. Ele é a plena paz que excede todo o entendimento. É somente dele que precisamos, dele. Mais nada. Nós somos totalmente dependentes dele. Nós precisamos dele. É através dele que nós vamos alcançar o reino de Deus. É através dos princípios dele que vamos alcançar o reino de Deus. Então João Batista, com essa palavra de arrependimento, livro de Oséias, no seu capítulo 14, vai dizer assim: convertei-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. E dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Deus, Ele sempre vai nos alertar, é necessário se converter. Aí você pode dizer para si mesmo, mas eu sou convertido. Eu já sou salvo. E é por conta desses pensamentos de eu sou, Deus já fiz, que muita gente tem caído. Porque vai enfraquecendo. E quando vem o vento, leva. Porque não está alicerçada. Porque não é firme, não é constante. A rocha de nossas vidas é Ele. Ele é a pedra angular que nós temos que estar alicerçados. Que temos que plantar a nossa casa, fazer dele o nosso alicerce. Fazer dele a nossa segurança. Fazer dele o nosso consolo. No dia da nossa angústia é clamar por Ele. É pedir a Ele. Não podemos entrar num casulo e deixar que as coisas aconteçam. Deus está ali e é só você falar. Talvez nem precise abrir a boca. Ele está sondando o nosso coração. Ele está sondando aquilo que nós estamos passando. Mas nós precisamos entregar a Ele. Reconhecer que somos dependentes dEle. Deus, faça a sua vontade na minha vida. Mesmo que doa na minha carne, mas faça a sua vontade. Não podemos deixar as nossas vontades ser acima dos princípios de Deus. Os nossos desejos ser acima dos princípios de Deus. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonhei. Eu preciso querer o que Deus quer para mim. Eu preciso sonhar aquilo que Deus sonhou para mim. Não posso viver uma vida de frustração. Eu tenho que viver alegre porque Ele é bom. Porque Ele me salvou. Porque Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer no meu e no seu lugar. Porque Ele nos dá acesso livre à presença dEle.
Porque é só entrar no meu quarto, no meu secreto e falar com Ele que Ele está ali. Deus está ali, mas nós não procuramos Ele. Nós não conversamos com Ele. Nós procuramos amigos, mas o nosso fiel e verdadeiro amigo nós não procuramos. Nós esquecemos que Ele está ali, que nós temos acesso totalmente a Ele. Consciência, arrependimento. Não podemos permitir que a frieza espiritual nos paralise. O que a frieza espiritual é? Nem sempre vai nos tirar da casa de Deus. A frieza espiritual começa fazendo eu parar de ter desejo naquilo que um dia eu tive. Aquilo que antes eu pulsava, eu queria ter, eu queria fazer, eu começo a não querer mais. A intensidade diminui. Mas eu sempre quero que Deus faça tudo na maior intensidade na minha vida. Eu sempre quero algo novo de Deus. Eu sempre quero que Deus faça o extraordinário. Mas como eu vou querer que Deus sempre faça algo novo se eu sempre entrego o mesmo? Se eu sempre dou a mesma coisa e acho que é muito? Se aquilo que eu entrego para Deus, aquilo que eu faço, o meu glória que eu dou para Ele é muito. As mãos que eu levanto para Ele, eu acho muito, que eu estou cansado, não vou levantar. Não vou louvar a Deus essa noite porque eu não estou bem. Como eu vou querer adentrar no reino dos céus se eu canso de ter momentos com Ele? Porque se nós vemos toda a história bíblica, Deus todas as vezes que manifestava, acontecia algo diferente. Vidas eram transformadas, vidas eram salvas, pessoas eram renovadas. Cristo e depois Cristo, pessoas eram renovadas, pessoas eram salvas, pessoas eram batizadas, pessoas tinham a vida totalmente transformada. Então por que hoje eu me conformo em não ser transformado? Então eu tenho que reconhecer que eu preciso ser renovado a todos os dias. Eu preciso ser avivado a todos os dias. Eu preciso me relacionar com Ele todos os dias. Mas relacionamentos com princípio é deixar aquilo que me afasta de Deus. Vamos partir para a conclusão. Apocalipse 3, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 3, a partir do versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu repreendo e castigo todos que eu amo. Olha o tamanho do amor de Deus. Ele repreende. Ele nos mostra o caminho. Às vezes até dói a repreensão de Deus. Mas porque tem um motivo, é porque Ele nos ama. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. E é por isso que Ele nos corrige. Porque Ele diz, não tem como entrar no reino dos céus se não se arrepender. É necessário o arrependimento. Para estar com Ele é necessário o arrependimento.
Para nós estarmos nas bodas do Cordeiro é necessário o arrependimento. Sem arrependimento nós não veremos o reino dos céus. A trombeta vai tocar e nós ficaremos se não escutarmos o que ele diz à igreja. Arrependei-vos porque é chegado. Arrependei-vos porque é chegado. Essa era a mensagem do Antigo Testamento. Arrependei-vos porque é chegado. Arrependei-vos porque é chegado. E a mensagem ela continua propagando. É necessário o arrependimento, é necessário a santidade, é necessário a intimidade, o relacionamento é necessário. Se coloque de pé nessa noite. Eu vou orar pela sua vida, porque é necessário eu me arrepender, é necessário nos arrependermos, é necessário reconhecermos o que nos afasta de Deus. O reino dos céus é tomado à força. É eu querer muito. É eu dar de tudo para alcançar aquele objetivo. É dar de tudo para alcançar aquele alvo. E qual é o alvo? É o reino dos céus. Qual é o seu alvo essa noite? É o reino dos céus. O seu alvo essa noite é o reino dos céus. É o reino de Deus. Então arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Convertei-vos os vossos corações. Convertei-vos as vossas atitudes. Eu quero orar pela sua vida. Você que entende que você precisa de força para tomar, para romper. Assim como você rompeu e está aqui essa noite. Você precisa romper. Eu preciso romper. Deus, eu preciso romper. Mas sozinho eu não consigo. Eu quero vencer isso que me afasta de ti. Essa frieza espiritual. Deus, eu não permito ficar sem tua presença. Eu não permito não estar ligado contigo. Eu preciso sentir. Eu preciso pulsar. Eu preciso transbordar. Vem aqui à frente. Deixa Deus falar ao seu coração. Eu não sei, mas você sabe o que te impede de ter uma vida plena com Deus. Você sabe aquilo que te afasta de Deus. É você e Deus. Fique à vontade, deixe o seu coração aberto essa noite. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus mexer. Deixa Deus fazer de novo. Deixa Deus fazer de novo. Deixa Deus quebrar, deixa Deus amassar. Mas não se permita sair da mesma forma que você entrou. Você tem que sair daqui com a certeza. Se a trombeta tocar, quando você estiver nessas portas, você estará com Ele. Essa é a certeza que nós temos que ter. Que o momento que a trombeta tocar, nós estaremos com Ele. Essa é a certeza que você tem no seu coração. Nós precisamos dele. A nossa fraqueza é quando ele se aperfeiçoa a sua força em nossas vidas. É quando mais estamos fracos, é aí que vem. É aí que ele começa. É aí que nós começamos a sentir algo diferente. Um toque diferente. Algo que há muito tempo nós não sentimos. Coisas que há muito tempo não escutamos. Ele começa a mexer. Ele começa a mexer. Vem aqui na frente, fique à vontade. Eu vou orar pela sua vida. Aqueles que reconhecem que precisa de Deus para ter força, que sozinho não consegue, que ao decorrer da sua